Boa tarde. É bom estar aqui a ministrar para vocês. Com muitas saudades de todos. E quero-vos dizer que, apesar desta Páscoa ser uma Páscoa diferente, ela não é menos importante. Porque nós estamos a celebrar, a comemorar a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, nesta tarde, quero-vos lembrar que este dia é um dia que tem impacto mundial, impacto universal. Este dia mudou a história de todo o universo, mudou o calendário, tem mudado milhões de vidas. E por isso, nesta tarde, eu quero partilhar a palavra de Deus com vocês. Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada por esta oportunidade de olharmos para a Tua palavra e de ver na Tua palavra a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para nós hoje podermos viver por Ele. E eu te quero agradecer por isso. Que cada pessoa que neste momento está a ouvir esta mensagem, ela possa ser tocada profundamente pelo Teu Espírito Santo. Que haja consolo, que haja conforto, esperança, no nome de Jesus. Que haja, sobretudo, um acreditar que amanhã vai ser melhor. Porque Jesus vive, nós podemos acreditar no amanhã. Porque Jesus vive, nós podemos acreditar no futuro. Porque Jesus vive e está conosco. Ele nos levará aos pastos verdejantes e às águas tranquilas que Ele promete na Sua palavra. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Eu trouxe hoje uma palavra um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir na Páscoa. O pastor Guerreiro, sexta-feira, ministrou para nós o poder da cruz, a mensagem da cruz. E hoje quero falar sobre o dia a seguir à cruz. Aquele dia que fica no meio entre a crucificação e a ressurreição. Um dia que habitualmente não é falado. É o sábado, o primeiro dia da Páscoa. É o sábado conhecido como o dia do silêncio, o dia da aleluia, um dia de paragem. Sábado era paragem obrigatória, era o dia para refletir, era o dia para contemplar, era um dia em que era tirado para as pessoas pensarem naquilo que é espiritual. E neste domingo, eu não quero falar exatamente do domingo de Páscoa, apesar que vou chegar lá, mas quero falar deste dia, um dia que não é falado, quase não é mencionado, exatamente porque se chama o dia do silêncio. Nas Filipinas é chamado como o sábado negro. É o sábado em que a criação ficou sem esperança. Parecia que tudo tinha acabado, tudo tinha terminado. No entanto, nada tinha terminado. E quero ler aqui na palavra de Deus, em Lucas capítulo 23, versículo 49, diz assim: E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e, havendo tirado, envolveu no lençol e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então vemos que com a morte, com a crucificação de Jesus, no dia seguinte, os próprios discípulos estavam muito tristes. Eles sentiam-se derrotados, frustrados. Afinal, eles tinham seguido um homem que lhes tinha dado tanta esperança, que lhes tinha falado de coisas tão bonitas, e que de repente aquele homem morre e eles ficam
sozinhos, eles sentem-se sós. Então o que é que eles fazem? Eles retiram-se. Em lugar de estarem perto naquele momento de estarem mais perto, eles afastaram-se. Eles estavam temerosos, eles tinham medo, mas ao mesmo tempo havia lealdade no coração deles. Era um medo juntamente com lealdade. E de longe eles viam os acontecimentos. Mas levantou-se um homem chamado José, que fazia parte do Tribunal Supremo dos Judeus, que não andava com Jesus no seu cotidiano, mas era um discípulo secreto que Jesus tinha, assim como Nicodemos. E este José, no meio de de uma atmosfera assassina, de uma atmosfera hostil, de uma atmosfera de medo, de pânico, de desespero, ele levanta-se e vai ter com Pilatos e pede a Pilatos que lhe conceda o corpo de Jesus. Eu acho isto tão lindo, tão dramático ao mesmo tempo, porque José pôs em risco a posição dele. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa muito influente, com muito poder no Sinédrio. E ele pôs em risco a posição dele e a própria pessoa dele. Ele foi ter com Pilatos e disse: Pilatos, concede-me o corpo deste homem. É bom lembrar que ele não tinha consentido na crucificação de Jesus. Ele não votou para que a crucificação de Jesus acontecesse. E Pilatos concedeu o corpo. E aquele corpo, o corpo de Jesus, o corpo que durante 3 anos preparou homens e mulheres para seguir com o seu exemplo, para seguir as suas pisadas, é um homem que se encontrava com ele às escondidas, que foi tirá-lo da cruz do Calvário e o levou para o sepulcro que José tinha comprado para o seu próprio sepultamento. Era hábito, naquela altura, as pessoas fazerem isso, comprar a sua própria sepultura. E ele pegou no lençol fino, enrolou o corpo de Jesus e foi sepultá-lo. O sepulcro, aquele sepulcro que nunca tinha sido usado por ninguém. Realmente, Jesus merecia o melhor e teve o melhor. Claro que os romanos não tinham escrúpulos nenhuns em que Jesus ficasse na cruz do Calvário toda a noite, às moscas, aos bichos, aos insetos que pousassem sobre ele. Ainda mais dramático do que isto poderia acontecer. Mas Jesus não podia ficar na cruz, porque havia uma lei que ao sábado ninguém podia estar na cruz, nem o mais vil criminoso. José, sabendo isso, ele foi pedir o corpo de Jesus. Porquê? Porque ele sabia que se não fosse buscar Jesus, o corpo de Jesus estava sujeito a ser enterrado no terreno baldio, provavelmente até numa lixeira, que era isso que faziam os criminosos. Mas José sabia que Jesus não era o criminoso. José sabia que Jesus era aquele que lhe dava conforto, que lhe dava esperança, que quando ele estava desanimado, quando ele até estava apoguentado com as coisas da vida, ele ia ter com Jesus e Jesus lhe dava esperança. Ele foi enterrar Jesus no sepulcro que seria para ele. E as mulheres seguiram José. Sabe, as mulheres são muito curiosas. E elas seguiram José, que era para verem onde ia colocar Jesus. E elas viram onde Jesus ficou e na posição em que estava o seu corpo. Elas voltaram para casa e prepararam o quê? O unguento. Era o que faltava no corpo de Jesus. Era hábito, naquela altura, ungirem os corpos com o óleo que era preparado com várias ervas aromáticas. Mas Jesus não tinha tido isso. Elas voltaram para casa e prepararam um unguento e fizeram um plano que era de voltar ao túmulo e ungir o corpo de Jesus. Claro que elas não puderam fazer isso no sábado. No sábado era dia de pausa. Era um dia, obrigatoriamente, em que as pessoas paravam.
Mas logo de madrugada, elas foram ter aquele sepulcro. Quando chegaram lá, para surpresa delas, a pedra estava removida. Era uma pedra que não era qualquer pessoa que podia remover. Era uma pedra pesadíssima. Era preciso vários homens para remover aquela pedra. Vendo isto, elas foram ter com os discípulos, foram ter com Pedro e com João. E disseram: olha, nós fomos ao túmulo. Nós fomos lá que era para ungir o corpo de Jesus. Mas o túmulo está aberto. A pedra foi removida. E ouvindo aquilo, Pedro e João puseram-se a caminho. Correram para ver o que tinha acontecido. E quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio. Aquele dia de sábado era o dia que não havia esperança, era o dia chamado sem esperança. Não havia esperança para os discípulos, não havia esperança para aquelas mulheres, não havia esperança para aquela multidão que seguia Jesus durante muito tempo, mas sobretudo para os seus discípulos não havia esperança. Eles tinham perdido o seu mestre, eles tinham perdido o seu amigo, eles tinham perdido o seu conselheiro, eles tinham perdido aquele que era o seu líder e agora eles pensavam: o que é que nós vamos fazer? Eles chegam ao sepulcro, Pedro e o apóstolo que Jesus amava, como é descrito, que sabemos que é João, e viram que o corpo não estava lá. Eles viram uma coisa interessante. O lenço que estava sobre o rosto de Jesus estava dobrado, cuidadosamente dobrado. Eles não tiveram coragem de ficar ali, eles fugiram, voltaram para as suas casas. Mas havia uma mulher que permaneceu ali. Ela permaneceu no túmulo. E nós podemos ver isso em João capítulo 20. Eu vou ler, diz assim, capítulo 20, eu vou ler para todos perceberem. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazia o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E os anjos disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Olha, eu acho isto de uma beleza incrível, de uma doçura, de uma humildade incrível, a humildade de Jesus. Depois de ressurreto, ele não festejou a ressurreição dele com fogo de artifício. Ele não festejou a ressurreição dele com grandes bandas a tocar para ele. Ele foi ter com uma mulher que o procurava e aproximou-se por trás de Maria. E ela viu que realmente havia ali alguém. E ela até disse, ela cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e o levarei. E foi quando Jesus disse: Maria. E ela o reconheceu. E quero dizer o seguinte: Maria não o reconheceu logo, porque a profunda tristeza que estava no coração dela não a deixava ver Jesus. Maria procurava um Jesus morto, mas Jesus estava ressuscitado. Ele estava vivo. Ela o procurou, mas de facto, se nós vermos bem esta cena, quem veio ao encontro dela foi Jesus. Ela não o reconheceu logo. E eu quero dizer o seguinte: Jesus está conosco. Ele está comigo. Ele está consigo. Ele está conosco em todas as situações. Nesta pandemia que todos nós estamos a passar, isolados em nossas casas, confinados às nossas casas, geograficamente limitados. E quero dizer que Jesus está conosco. Podemos não conseguir vê-lo,
Porque a tristeza e as preocupações com que nós estamos a viver estes dias são muitas. Mas eu quero dizer que Ele está conosco. Ele está vivo. E eu quero encorajá-lo a não procurar um Jesus morto. Procure um Jesus que está vivo. E Ele está a olhar para si neste momento. E Ele está a perguntar: olha, por que choras? Por que é que estás a chorar? Pensas que não há esperança? Eu sou a tua esperança. Pensas que tudo terminou? Então eu quero dizer-te que este dia, este sábado, este domingo, não é porque terminou, mas é porque tudo começou. Uma nova criação começou. Um novo poder movido pelo Espírito Santo começou. Homens e mulheres entregues a Deus e transformados pelo poder de Deus como nunca antes começou. Homens e mulheres que não mais precisavam de chamar Deus apenas de Jeová Jiré, Jeová Rafa, Jeová Shalom, mas que podiam chamá-lo de Pai, porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos tornar filhos. Ele ressuscitou para nós ressuscitarmos juntamente com Ele. Então eu quero dizer o seguinte: Páscoa é amor, é ação. Páscoa é um manifesto de amor de Deus para com a humanidade. Páscoa é Deus a dizer: eu estou convosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, esta vida eterna está ao dispor de cada um de nós. Quando Jesus ressuscitou e disse a Maria: por que choras? Ele estava a dizer: olha, o que é que está no teu coração? O que é a profundidade do teu desejo, do teu sofrimento, que tu não possas pôr para comigo? Ela não conseguia ver Jesus, porque as lágrimas turvavam-lhe os olhos. Mas eu quero dizer nesta tarde que aquele que secou as lágrimas a Maria é aquele que pode secar as minhas lágrimas, as suas lágrimas. É aquele que está vivo e que nós podemos crer nele para um amanhã. Um amanhã com futuro, um amanhã melhor, um amanhã cheio da graça e da manifestação do poder de Deus. Meus queridos, é a altura de olharmos para Jesus, um Jesus ressurreto, um Jesus que está vivo e um Jesus que não nos abandonou. Ele está connosco, Ele vive em nós e aquilo que nós estamos a passar, Ele está a passar juntamente conosco. As nossas lágrimas, Ele as seca. A nossa dor, Ele está a carregar connosco. O nosso fardo, Ele está a suportar connosco. Ai, pastora, mas não sabe o que estou a passar. Não é apenas a pandemia, é aquilo que virá depois da pandemia. Meus queridos, o que virá depois da pandemia, Jesus está lá connosco para nos dar a vitória. A vitória está garantida. A redenção está garantida. A nossa justificação está garantida em Cristo Jesus. E a vitória está garantida em Cristo Jesus. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. E salvar quer dizer também libertar de qualquer situação menos boa que nós possamos estar a passar. Isto que estamos a passar não é bom, é um flagelo. É atormentador, perturba a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas famílias, as nossas mentes. Ficamos a pensar como é que vai ser depois. Eu quero dizer, o que vai ser depois será tudo aquilo que você acreditar que Jesus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Que Deus vos abençoe ricamente. Uma boa Páscoa. Eu quero terminar celebrando a ceia do Senhor, porque a Bíblia diz: sempre que o fizermos, nós podemos fazer, ou devemos fazer, para comemorar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Então nós vamos partilhar deste pão. É um pão normal, não tem nada de especial. A única coisa que há de especial neste pão é que nós vamos comê-lo, nos lembrando e trazendo à nossa memória o Jesus que morreu, que levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades,
para em troca nos dar a vida eterna, uma vida digna com Deus, com Jesus, para estarmos propícios diante de Deus o Pai, lavados pelo seu sangue, cobertos pela sua graça e sua misericórdia. Este pão é o símbolo que cada vez que nós o fizermos, que nós o partirmos, que nós o comemos, fazemos em memória da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois tanto a morte como o dia do silêncio, como a sua ressurreição, faz parte da Páscoa. Então vamos comer o pão. Ao comer este pão, acredite que Deus está a dar cura ao seu corpo, está a fortalecer o seu corpo. Vamos lembrar que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Eu não sei qual é a profunda dor que possa estar no seu coração. O que é que está a atormentar a sua mente? Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus sabe aquilo que está a passar. E a minha pergunta é a mesma pergunta que os anjos fizeram a Maria. E Jesus repetia essa pergunta: por que choras? Parece que é uma pergunta um pouco estúpida até. Porque se Jesus sabia porque é que Maria estava a chorar. E a minha pergunta assim também pode parecer estúpida no tempo em que nós estamos a viver e a perguntar porque é que está a chorar. Mas o que eu quero dizer é que aquele que seca as minhas lágrimas e as suas lágrimas, ele está vivo, está a caminhar connosco e nos está a levar à vitória. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e assim mesmo se entregou na cruz do Calvário. Então, ao bebermos este vinho, vamos lembrar o sangue de Jesus que nos purifica de toda a injustiça. É um sangue puro, é um sangue imaculado, é um sangue que não cobre o nosso pecado, limpa completamente o nosso pecado. Eu quero dizer, vamos fazer isto em memória de Jesus. A sua morte, o dia do silêncio, que parecia que nada estava a acontecer, aquele dia que parecia que tudo tinha terminado, e o dia e a sua ressurreição, o dia em que tudo voltou a brilhar. E então nós estamos a comemorar a morte, o dia do silêncio, a sua ressurreição. E ressuscitados juntamente com Ele, nós vamos participar desta ceia. Se por acaso está a ouvir-me e nunca fez de Jesus o Senhor da sua vida, eu quero encorajá-lo a fazer. A Bíblia diz que todos pecamos e todos ficamos separados de Deus. E que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, esta salvação, esta vida eterna é gratuita, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. E a nós só nos compete receber Jesus no nosso coração. Se for o caso, quiser fazê-lo, pode fazer comigo e dizer: Senhor Jesus, eu recebo-te agora no meu coração. Eu faço-te Senhor e dono da minha vida. Habita em mim. E nesta caminhada até a eternidade, guia-me segundo a tua vontade e segundo o teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. Agora vamos tomar o vinho. Com alegria, sim. Porquê com alegria? Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus está vivo. Se procurar um Jesus morto, não vai encontrá-lo. Mas se procurar um Jesus vivo, eu quero dizer que não é você que vai encontrá-lo, é Ele que vem ter consigo e o encontra. Então vamos beber o vinho. Que Deus vos abençoe ricamente e que possa conceder a si, à sua vida, à sua família, as infinitas riquezas
da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.